pessoal, o Fala Sério de hoje está com um convidado especial, que é o missionário Enos. E ele vai compartilhar um pouco da experiência dele como missionário e eu vou estar fazendo algumas perguntas para ele sobre o que é isso, o que é missões, o que é que ele faz. Então vamos lá! Então, Enos, você faz missões há algum tempo, eu já acompanho. E eu queria saber de você, como foi que começou isso? Como você entendeu o seu chamado com missões? É meio estranho de falar, mas tipo, missões é aquela coisa que é para todo mundo. Mas só que a gente vê as pessoas falando de missões como se fosse algo exclusivo. Missões é para todos. Quando Jesus fala ir e fazer discípulos, ele está falando para todo mundo. Todo mundo fala. E essa é a nossa missão. Como foi que eu descobri isso? Para mim, relacionamento. Missões é relacionamento. Quanto mais próximo de Deus, mais a gente fica com amor e com desejo de compartilhar aquilo que a gente tem. Como a gente vai compartilhar, aí é que está a coisa. Mas missões é um chamado para todo mundo. E isso começou a arder no meu coração e não conseguia me conter em relação a isso. E aí foi quando eu conheci a Jocum, que foi quem me ajudou a abrir minha mente para ter uma visão mais ampla do que é missões. Aí você acabou conhecendo mais sobre o que é missões. E há quanto tempo você está fazendo missões? Isso foi em 2012. Em 2012 eu comecei em João Pessoa. E de lá a gente fez um tempo de teórico, prático, porque a gente ficava na base, conhecia outros missionários. E a gente foi pro sertão, passou um tempo no sertão. E daí foi onde tudo começou. E tanto eu entendi que missões eu não se fazia somente numa organização missionária ou numa igreja, mas que ela pode ser feita em todas as áreas da sociedade. Então você fala que fazer missões, eu posso fazer missão no meu trabalho? Em qualquer parte da sociedade mesmo? Ou tem que estar em um espaço específico, tem que ir para o sertão, tem que ir para a África para fazer missão? Esse é um tabu que existe dentro de igreja, em todo lugar existe esse tabu. Onde eu vou fazer missões e como eu vou fazer missões, onde eu posso fazer. O chamado é para todos, pode ser em qualquer lugar. Na Bíblia mesmo, por causa da gente não ter uma cosmovisão da Bíblia num todo e a gente olhar muito para o espiritual da Bíblia, a gente não consegue ver coisas simples, como o livro de Juízes. O livro de Juízes está falando sobre direito. Para quem trabalha na área de direito, de advocacia, você pode fazer o reino de Deus conhecido e ter como missão sendo um advogado, sendo um juiz. É só pegar o livro de Juízes e ler. A gente vai ver o livro de Reis e fala sobre o governo. A gente vai ver partes na Bíblia falando sobre as festas do povo de Israel, que trata com entretenimento, que é uma área de influência da sociedade. A música é algo que influencia muito a sociedade. Demais. Muda o estado de uma pessoa. Se está triste, se quer ficar mais triste, bota aí um sofrência, né? E quer ver uma coisa engraçada? É a pessoa chegar, por exemplo, tu chega no teu bairro, na tua comunidade, escuta a música que eles estão ouvindo e você vai saber como é aquela comunidade, como é que ela vive. Qual é o contexto dela? Porque a música influencia o lugar. Então a música é uma ferramenta de influenciar também. Não, é verdade. Isso é uma área, mas a gente tem diversas áreas na sociedade que a gente pode ser missionário. Um exemplo disso foi, eu trabalhei na Coca-Cola durante um tempo. E nesse tempo Deus falou para mim que Ele ia usar a Coca como agência missionária e eu como promotor de vendas ia para vários lugares e Deus ia direcionando. Usava o meu supervisor lá e me direcionava para ir para os lugares. Quando eu chegava no supermercado, todo lugar tem gente carente. Todo lugar tem gente carente de amor, de saber os princípios do reino de Deus. E como promotor de vendas da Coca, eu fui missionário dentro das empresas dos mercados do onde eu passava, aplicando princípios e valores. Então, qualquer lugar. E Deus quer usar aquilo que a gente ama fazer. Então fica uma deixa. Você pode ser missão, você pode ser amor na vida de qualquer pessoa, onde quer que você esteja. Não precisa você ser enviado para você falar de Deus, para você fazer missão. Missão é muito além do que aquilo que as pessoas falam. Missão vai além do que você ir viajar para fora, falar... Não, você pode ser missão aqui, você pode fazer a obra de Deus aqui. Sim, tem pessoas assim que ela tem algo diferenciado, por exemplo. Ela vai ver que tem... Eu tenho amigos que estão hoje em regiões da Ásia, que é lugar que não pode pregar o Evangelho. Mas elas têm tanto amor por aquelas pessoas que elas não conseguem se conter e ficar aqui e elas vão para lá. Mas isso é algo específico de pessoas. Elas vão viver isso aí. E para elas é privilégio viver aquilo ali. Por mais que tenha sofrimento ou tenha alguma dificuldade, para elas é um privilégio, não é um sofrimento. É privilégio viver e morrer por Cristo.
E esses são tabus que a gente cria em relação a isso, né? A sofrimento na aula. Depender de Deus, gente, não é sofrimento. É a melhor coisa que tem. É uma frase que, quando a gente fala muito, que eu falo muito ultimamente, é: quando nada é seguro, tudo é possível. Quando só tem Deus para se segurar, é que os milagres acontecem. Então, essas coisas que a gente escuta falar, que o campo missionário é árduo, é difícil, vocês sofrem, é verdade? Como é que funciona o campo missionário? A parte que a gente mais tem dificuldade com o campo missionário, às vezes, é o mantimento, a parte financeira. Mas isso muito é culpa não da missão em si, mas das pessoas não terem a consciência de que a gente precisa ajudar uns aos outros. Compartilhar. A igreja em si, compartilhar e ajudar o missionário a estar no campo. Então, muitas vezes não tem isso e o missionário ele tem essa dificuldade financeira. Mas em torno disso, Deus não deixa faltar nada. Porque sempre aparecem pessoas para compartilhar do pouco que elas têm e nunca nos falta nada. Deus não deixa isso acontecer. Viver na dependência de Deus, por fé, é algo muito louco. Porque eu tenho experiências que eu tenho vivido desse jeito. Então, nos conta um pouco de algumas experiências que você viveu que você teve que depender totalmente de Deus. Nossa, escolher uma delas é difícil, mas... Imagino. Escolher é difícil. Eu vou tentar citar algumas rapidamente assim. Por exemplo, no sertão a gente, quando foi a primeira vez para lá, havia 5 anos, a maior seca que teve no sertão, que não tinha chovido. E a gente foi na dependência de Deus para lá. E a única coisa que a gente fez foi comunicar a dificuldade que tinha do povo lá, nas redes sociais, com os amigos que a gente tinha. Assim que a gente chegou lá, Deus falou logo que estava com a gente, porque ele derramou chuva lá. Fazia 5 anos que não chovia, a gente chegou, choveu. Choveu por alguns dias. Como a gente compartilhou, então a igreja e os amigos que a gente tinha se moveram, conseguiram alimentos, e a gente conseguiu 12 mil quilos de alimentos para levar para lá. Tudo doação. Uma das coisas, dependência de Deus. Outro tempo agora também, onde eu pude ter a oportunidade de ir no Peru, na Bolívia, no Uruguai, foi um momento de dependência de Deus. De chegar e falar... Eu não imaginaria que você ia para esses lugares. Eu não pensava nem que ia de Pernambuco, eu sou de Pernambuco. Gente, ele é pernambucano, então é um prazer trazer ele aqui no meu canal, porque nós somos pernambucanos e encontrar ele aqui em Goiânia foi um privilégio, porque faz pouco tempo que eu estou aqui em Goiânia e ele, como é do Pernambuco, eu nem imaginaria que eu ia encontrar ele aqui em Goiânia. E olha onde Deus trouxe ele. Deus trouxe ele em Goiânia, né? E não foi nada planejado, foi tudo assim, de um dia para o outro e tá... Bem isso, Pedro. E ainda mais que foi algo de Deus mesmo assim, porque eu estava em Caxias do Sul e Deus começou a direcionar, falando para mim que eu precisava ir às pessoas. Então, eu tenho um projeto, eu quero chegar até o final de dezembro em Pernambuco. Deus, de uma forma, do jeito dele, eu consegui uma moto, Deus me presenteou com uma moto. Eu estou viajando na dependência dele e não tem me faltado nada. Tem levantado pessoas com um coração generoso. E às vezes a pessoa olha para a moto e diz: vamos coloca um pneu na moto, coloca isso. Eu fico surpreso porque não falta nada. E eu já passei aí por Ponta Grossa, já passei por Piraju, Itapura, já passei por Londrina, Brasília e ainda vem mais, Rio de Janeiro e outros lugares, Vitória da Conquista. Lugares, pessoas. Pessoas são mais importantes do que lugares, do que coisas, e o reino de Deus se faz de pessoas. Então hoje você não tá a sua roupa, tipo assim, porque Pernambuco é perto de tal lugar que eu vou pra... Não, você vai por pessoas, né? Tipo assim, mas como é que funciona? Como é ir por pessoas? Deus te dá pessoas específicas, tipo assim, você tá aqui hoje em Goiânia, mas tem uma pessoa lá no Rio de Janeiro. Como é que acontece isso, você dizer, não, eu vou direto de Goiânia para o Rio? Como é a direção que Deus te dá? Surge, é algo muito natural. É difícil da gente entender porque Deus vive em nós, Ele habita dentro de nós. E a gente tem uma comunicação com Ele que deve ser simples. Às vezes a gente fala, altíssimo, eu não falo assim com um amigo, poderoso Senhor. Não, é algo natural, é como a gente está falando aqui. É uma conversa. Nessa conversa, às vezes acontecem situações de eu sentir que é para eu ir nessa pessoa e eu entro em contato com a pessoa e a pessoa demonstra totalmente esse desejo de receber, de estar lá e estar junto. Quando eu chego no lugar,
aí as coisas começam a acontecer ainda mais. Às vezes é a pessoa, às vezes é a família da pessoa, às vezes é a cidade, às vezes é a igreja da pessoa. E é aquela coisa, Deus não está se importando muito com o que a gente faz, Ele se importa com quem a gente é. Porque se a gente é Ele e representa quem Ele é em todo lugar, para onde a gente for e com quem a gente estiver, a gente vai refletir Cristo. Em tudo, em todas as coisas. É aí que está o segredo da coisa. Relacionamento com Deus, intimidade com Ele, e Ele vai direcionando. Eu estou aqui e alguém entra, Enos, eu estou sabendo que tu está aqui perto, passa aqui. Então eu já queria é muito. Outro relacionamento que você gera em Deus, né? Não é isso? E é o relacionamento que Deus vem entre a gente e Deus e entre as pessoas. É o movimento da cruz, é E isso. como é que funciona? Você discipula essas pessoas? Naturalmente isso acontece, porque o discipulado ele requer relacionamento, intimidade, conversa, tempo. Eu não faço discípulos meus, são discípulos de Jesus. É dele que é os discípulos, não eu. Mas ao conversar, ao bater um papo e a gente poder ver isso, Deus vai me direcionando e vai usando, eu vou fazendo perguntas e a pessoa mesmo tem a resposta. Ela só precisa fazer as perguntas. E que muitas vezes não faz. Por quê? Porque esses últimos dias que o Enos está aqui, ele me questionou muito por quê. E ele me fez pensar, me fez, tipo assim, parar para refletir o porquê daquilo, por que eu achava aquilo, mas por quê? Então, cara, hoje eu vou questionar tudo, porque eu sei que eu tenho a resposta dentro de mim, eu só tenho preguiça e quero a resposta pronta por outra pessoa, não é isso? E aí a gente vira dependente de pessoas, quando na verdade a gente deveria ser dependente de Deus. De Deus. A nossa dependência deve ser total, inteiramente em Deus. E Ele quer, Ele deseja responder. Então, a gente fica dependente de pessoas e aí a gente vai errar muito, porque nem todo mundo tem a intimidade, a intensidade com Deus. E, na verdade, Deus quer que todos nós tenhamos. Na realidade, Ele quer que a gente tenha a experiência com Ele, não é verdade? E a gente se baseia em experiências de outras pessoas com Ele. E acaba que a gente não tem experiência com Deus quando a gente vive a base daquilo que a pessoa já viveu com Deus e a gente quer isso pra gente. Então, a gente tem que questionar. Aí aqui vem o relacionamento com Deus, né? E como é que funciona esse relacionamento com Deus? Uma boa pergunta. Você está aprendendo os porquê também. Está aprendendo os porquê. Primeiro vem a oração. O que é uma oração? Oração é uma conversa. Eu não paro um tempo para entrar no meu quarto e conversar. Não, Ele está comigo o tempo todo, então eu converso com Ele o tempo todo. Isso é intimidade com Deus, é relacionamento com Ele. O tempo todo eu vivo conversando com Ele. Então, nesse conversar, nesse relacionamento, nessa intimidade, eu também tenho tempo de ler a palavra, que é um meio de se conhecer mais a Deus. Mas a palavra, eu vou conhecer a palavra de Deus. Conhecer o Deus da palavra é diferente. Requer intimidade, requer relacionamento. E não somente com a palavra, mas com a pessoa de Deus. Porque Ele é um ser pessoal, que se relaciona, que gosta de fazer perguntas também. Né? Para que a gente venha refletir e chegar onde Ele quer. Porque todos nós temos a resposta. A gente precisa refletir. Assim como foi lá em Bereia, quando Paulo chegou para falar para os bereanos, eles não aceitam tudo que Paulo disse. Eles primeiro vão orar, vão buscar de Deus, e aí depois que eles aceitam, depois que eles oram pela palavra também, diante E disso. ver que aquela palavra que ele está levando para eles realmente é a palavra de Deus, né? Então aí é aquela coisa, você não vai comer uma comida que está lá na geladeira sem cheirar antes. Você vai cheirar, vai saber o cheiro dela para poder ver se ela está boa para comer. Então a gente não pode estar se alimentando de qualquer coisa. A gente precisa também ter esse senso e pensar, ser seres pensantes, para ver o que é que a gente está se alimentando, o que é que está nos alimentando. É verdade. E aí a gente está seguindo às vezes correntes e opiniões de pessoas quando o próprio Deus quer falar com a gente e nos trazer um esclarecimento, uma luz, e a gente não sabe disso. Mas a coisa é que quando a gente descobre isso, se torna tão intenso que a gente não consegue, por exemplo, ver uma pessoa passando necessidade e deixar isso passar. A gente quer ser resposta. Gente, a gente é a expressão do amor de Deus aqui na Terra. Ele não vai descer do céu e vai abraçar o mendigo, não. É você que Ele quer usar para abraçar o mendigo. Somos nós que somos a expressão de amor dele. Então, missões é ser expressão de amor na Terra, trazendo justiça social para a população, para a comunidade, para a igreja, sendo compreensivo em todas as áreas da sociedade.
Então você pensa, mas quer dizer que eu posso fazer missões com o que eu sonho? Com o teu sonho? Sim, pode sim. E discipular pessoas através disso é relacionamento. Jesus discipulou como? Se relacionando. Com pessoas. Com pessoas. O tempo todo Jesus estava com pessoas. A gente também tem um tabu que quem é crente, né? Infelizmente a gente tem isso. Não, eu só vou, a partir de hoje eu sou crente e eu só vou relacionar com quem é crente. Mas Deus chama a gente para os doentes, para os perdidos. Por que não relacionar com eles? Como é que a gente vai alcançar a vida deles se a gente não relacionar com eles? E quanto mais você tem intimidade com Deus, aí às vezes a gente pensa, vai ficar difícil de me relacionar com essas pessoas porque eu vou ser tentado. Tá, peraí, então você não está crendo que Jesus está te libertando disso e se entregando para Ele de uma forma que você não vai ser mais influenciado por isso. Quem hoje tem um relacionamento de intimidade com Deus não sente mais desejo e prazer, às vezes sente até nojo pelas coisas que fazia no passado. Não é mais a mesma coisa. Tem entendimento, né? Então Jesus, a gente estava com quem? A gente vê Jesus com quem? É com prostituta, era com ladrões. Jesus estava no meio deles. Hebreus vai lá dizer, buscai pois ter a paz com todos e a santificação, pois sem ela ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus, é as pessoas que precisam ver Deus. E elas só vão ver Deus na gente. Deus não apareceu para ninguém na Bíblia. Não é uma coisa para o futuro, para a eternidade, é para agora. Então a gente tem que refletir. Isso, quando você for Jesus, caminhando na comunidade, as pessoas vão ver Deus. Naturalmente. Ninguém força uma fruta a nascer. Você planta a semente, ela cresce e no tempo certo ela vai dar fruto. As coisas são naturais com Deus. E Deus se importa com o que a gente ama fazer. Ele não quer que a gente fique fazendo um monte de coisa que a gente não gosta de fazer. Se você dança, usa o teu talento, usa a dança para demonstrar o reino de Deus através disso. Se você trabalha com música, pega a música e traz princípios e valores do reino, tanto que a mulher está sendo denigrida, o valor dela através das músicas. Não é o ritmo, é a letra da música. A letra. Então você pode fazer músicas que valorize a mulher brasileira ou qualquer outra mulher em si. Tantas outras coisas, uma política, quanto a gente não precisava de pessoas íntegras dentro de uma política, quanto a gente não precisa de pessoas dentro da economia também, dos negócios, áreas de negócios, que comunicam o reino de Deus diante disso, com integridade, valores e princípios do reino. Isso é missões, em todo lugar. Pode ser o vizinho. Eu tenho histórias, de pessoas que um vizinho nunca tinha falado com ele e naquele dia ela foi desafiada e chamou para tomar café. Quando estava tomando café com esse vizinho, aconteceu que o vizinho começa a chorar. Foi uma senhora. O vizinho começou a chorar. Disse, por que você está chorando? Tem alguma coisa que eu fiz errado aí que está chorando? Ela disse, não, é porque fazem 3 dias que eu estou com fome, que não tenho comida em casa. E hoje você me chamou para tomar café do nada. E ela ficou surpresa e aquela senhora disse, mas por que você não falou nada? Ela disse, eu não conheço você. Como é que eu vou pedir algo para alguém que eu não conheço? Missões é relacionamento. Então acaba que a gente não precisa chegar, não, porque você tem que aceitar Jesus, que Jesus, não. É só a gente ser Ele, que as pessoas veem Ele na gente, né? Elas veem e elas mesmas começam a perguntar, o que é que tem de diferente nessa pessoa? Para onde você vai? O que é que você vive? Eu quero isso para mim. Porque ela vê em você o próprio Cristo, em tudo que você faz. Então começa a ser uma coisa que é contagiante, ela influencia, é constrangido. Quando você vê alguém fazendo algo que demonstra amor, você se sente constrangido, você quer conhecer aquilo. É algo bom, é algo gostoso, é bom estar perto. Então é isso que faz toda a diferença. Seja Jesus, a gente fala muito de Jesus e vive pouco o reino de Deus. E as pessoas precisam mais de ação do que de palavras. Mas deixa eu te perguntar, sobre conforto, né? A gente geralmente, o normal, né? As pessoas procuram conforto na vida, procuram ter uma casa, ter um lugar, um abrigo, ter uma segurança a mais. Como é viver um dia após o outro sem ter, querendo ou não, sem ter esse conforto? Porque toda casa é casa, todo lugar é lugar para você. Então como é que você lida com isso? É aquilo que eu estava falando, que quando nada é seguro, tudo é possível. Então, há uma ideia sobre isso, de que vai ser desconfortável, tá? Tem lugares que vão ser mais difíceis, mas o valor da gente estar com aquelas pessoas e estar vivendo aquilo
faz com que essas coisas sejam o menos importante. Isso não importa mais. A gente vê um sorriso no rosto de uma criança, a gente vê uma pessoa que nos dá um abraço e quando a gente abraça elas se sentem confortadas. E isso são coisas que não tem preço, que o conforto não paga. É desse jeito. Mas além disso, Deus cuida da gente de uma forma tão grande que às vezes a gente sem ter dinheiro nenhum, sem ideia de como vai acontecer isso, a gente termina ficando em lugares que nós não teríamos condições. Ficar em hotéis, às vezes, em casa. Vai além das nossas expectativas. Muito além, muito além. Eu já fiquei em hotel colonial, coisa linda, mesmo assim. E Deus nos faz desfrutar disso porque Ele nos ama e quer que a gente fique bem também. Então, da mesma forma que eu já dormi em barraca, eu também já dormi em casas super confortáveis, com cama super confortável, altos confortos, comida, de tudo do bom, que Deus proporciona, porque Ele se importa que a gente viva bem também. Então, a gente vive isso. Claro, não é aquela coisa que se programa e tudo mais. Hoje estou aqui e tal, amanhã a gente está ali, mas Deus sempre proporciona um descanso. Programar, tipo, não, amanhã eu vou estar num hotel 5 estrelas. Não, porque são coisas que acontecem, são presentes de Deus. Eu tive em lugares que muitos ricos e milionários, pessoas que têm condições de estar, não tiveram. E eu estive lá, como um presente de Deus. Deus proporciona, né? Deus proporciona. Ele pode ficar certo, porque Ele também é um pai. Principalmente Ele é pai. E Ele cuida. Mas a falta de casa, o aconchego da casa, dos pais, eu sei porque eu estou vivendo isso, né? Viver longe, e eu sei o quanto é difícil. E você que está há muito tempo aí rodando, e quanto tempo faz você não ver sua família, você não está no aconchego da sua casa, querendo ou não da sua cama, no meio dos seus amigos? Como é que você lida com isso, assim? Você sente falta? Como é? Sente. Essa é a coisa. As pessoas falam, não, mas tu deixou tua família. Foi muito difícil deixar minha família aí, mas eu ganhei muitas famílias. Por onde eu ver, eu tenho uma família. Eu tenho família em Brasília, eu tenho família em São Paulo, eu tenho família no Rio, eu tenho família em vários lugares. Eu tenho família em Goiânia. Então, eu tenho a minha família lá, mas eu ganhei famílias em todo lugar. A parte minha é que a gente sempre está com saudade de alguém. Não deixa de estar com saudade, porque a gente aprende a amar as pessoas e a coisa mais difícil na missão não é a falta de dinheiro, é porque a gente aprende a amar as pessoas e a gente tem que sempre estar se despedindo delas e deixando. Essa é a parte difícil. Mas em relação à família, a minha mãe, meus irmãos, essa é algo que são mexe. Pessoas influentes, né? Desde você pequeno, você tá junto. Eu nunca passei, na verdade eu saí em fevereiro de casa. Eu nunca passei tanto tempo longe de casa, longe da minha mãe. E esse foi o período maior. Ela às vezes fica... E como foi abrir mão assim da família? Foi doloroso? Como que... Tipo assim... A princípio foi doloroso. Foi doloroso sim, porque deixar não é fácil. Mas é muito recompensador, tanto de minha mãe, de ouvir dela que ela se orgulha do que eu estou vivendo hoje. Porque quantas mães desejariam que seu filho tivesse hoje vivendo algo assim? Intenso, né? Intenso, demonstrando amor para as pessoas. Ela, ao mesmo tempo que ela diz, vem embora meu filho, que eu estou com saudades, eu também começo a contar para ela as coisas que Deus tem feito na minha vida e através da minha vida, e isso conforta o coração dela. Isso me conforta. Me conforta também saber que Deus está cuidando dela. Claro, tem momentos que não dá, a gente chora às vezes com saudade da minha mãe, dos meus irmãos, e a gente sente falta, muita falta. Mas é uma palavra que Deus me falou e que eu guardei. Deus é suficiente. Ele completa. Aquilo que nos faz falta naquele momento, Ele nos completa, nos preenche, porque Ele tem a característica e a capacidade de fazer isso. Então Ele nos conforta. Muitas vezes que eu estive chorando, falando da minha mãe e da minha família, para Ele disse, olha, não se preocupe meu filho, eu estou cuidando deles. Não se preocupe. É verdade, eu já participei de uma reunião em que falavam que eu estava ali não por mim, pelos meus desejos, pela minha família, mas que eu fosse ali interceder por outras pessoas, né? Porque automaticamente Deus vê aquilo, não que seja uma troca, mas Ele automaticamente cuida dos meus. Então é isso que você está fazendo, você está cuidando de pessoas, né? E automaticamente Deus está cuidando dos seus, sim, não é isso? Sim, é bem isso.
Deus realmente cuida. E a gente vê o cuidado dele quando eu converso com minha mãe, quando eu converso com meu irmão. Deus sempre está cuidando. A gente sempre vê isso. E ainda muito mais, eles estão orgulhosos de que eu esteja vivendo tudo isso. Eu me sinto privilegiado. Na verdade, o sentimento da gente viver isso é de privilégio. É somente isso. Eu me sinto privilegiado por viver missões hoje do jeito que eu estou vivendo. Viajando numa moto, com meu capacete, muita fé na bagagem, viajando pelo Brasil, conhecendo pessoas, conhecendo famílias, compartilhando da minha história, compartilhando do amor de Deus em todo lugar. Isso é um privilégio que muitos queriam ter e não têm a oportunidade. Então, viver missões é privilégio e é privilégio para filho. Então, se somos filhos, temos todos esse privilégio de viver isso, seja no trabalho, numa faculdade, seja na missão, na área de influência da igreja. Seja financiando pessoas que fazem missão. Também, né? Que não anula a nossa responsabilidade também de viver fazer, isso. né? Você ajuda, sim, as pessoas a viver lá, mas você tem sua participação também. Não é simplesmente pagar alguém para fazer isso, porque você... Não é isso. Tem a nossa responsabilidade de amor, porque nós estamos ajudando alguém porque amamos essa pessoa. Mas ao nosso redor existem outras pessoas, que não precisa ser financeira, mas que precisa ser de abraço, de afeto, de carinho, de tempo de qualidade. Né? Saber como é que a pessoa tá. Sim, é o amor. Tudo baseia no amor. A lei é o amor, né? A lei de tudo é o amor. Isso, é aí que tá. No Velho Testamento só veio a graça porque a gente teve o amor. Na lei se representa o amor. Tá tudo baseado em amor, mas a gente não entendeu isso. Quando fala que a gente não pode fazer algo, é baseado no amor. Eu não vou roubar alguém que eu amo essa pessoa. Eu não vou cobiçar a mulher de uma pessoa que eu amo ela e que eu amo a pessoa. Não faz sentido. Tudo está embasado no amor. Na verdade, missões, vida cristã e vida de missão integral, onde quer que seja, é amor. Então é isso, pessoal. O bate-papo fica por aqui. Com gostinho de quero mais. Prometo para vocês que eu vou trazer o Enos mais vezes. Vou orar para que Deus mude aí as rotas, os trajetos, que ele venha para aqui para Goiânia. Ou então que a gente possa se encontrar lá no Pernambuco, né? Pô, também. Né? Também. Então fica por aqui. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esquece de dar o seu like. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, gente. Acompanha o Enos também nas redes sociais dele, para vocês acompanhar os trabalhos dele. Qual é a sua página? Diário de Bordo do Missionário. Acompanha aí. No Facebook. Então é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo.